Nós estamos aqui no curso de formação de mediadores de leitura, na oficina 7, livros de textos e álbuns ilustrados. Nós estamos verificando que o leitor de imagens, ele não está em atitude passiva diante do que lhe é apresentado no livro. O leitor de imagens cria e recria com base no que vê. No exercício que estamos fazendo com este álbum, a gente pode olhar que uma narrativa é um gênero. Esse álbum é basicamente só um livro de imagens, ele há poucas palavras. Então, sempre lembrando que quando eu pergunto para as pessoas o que você vê, eu tenho em mente os elementos de uma narrativa. A narrativa é um gênero com estágios e fases. São 3 os estágios básicos de uma narrativa: a orientação, o onde, o quando e o quem; a complicação, que é o que na sucessão de eventos; a resolução, que é a maneira como a narrativa recebe uma solução derradeira. As fases típicas de um estágio são o cenário, que tem um onde, um quando, o quem, e os eventos, que são as ações. Pode ser que traga um problema, um evento que trouxe algo inesperado, causa tensão, desagrado, desafio. E uma história traz uma solução, ou seja, a saída para o problema apresentado na narrativa. Pode ser que essa história traga um comentário, que é a fala do narrador, ou traga uma reflexão, que é a fala ou pensamento dos personagens, de quem aparece no texto. Pode ser que haja descrições com o propósito de despertar os sentidos. Então, as imagens em uma narrativa, o que eu pergunto? Onde, quando, quem, o que está acontecendo, o que ocorre com regularidade, o que cria uma complicação e qual é a solução apresentada. Na leitura desse álbum Revolution, de Sarah, o que nós temos? Nós temos uma história em vermelho, preto e branco. A revolta, a repressão e o desejo inabalável de liberdade. O livro ele é feito de papéis cortados e pouquíssimas palavras são os recursos usados pelo grande autor francês para construir um álbum emocionante de enorme beleza expressiva. As ilustrações nesse impressionante livro ilustrado são feitas com papel rasgado, onde se pode ver as bordas desfiadas, dando uma suavidade inesperada a um estilo muito gráfico. Tá certo? Então, é um livro para adultos e acho que é importante a gente trazer isso, que os livros ilustrados, eles não são só para crianças. Para crianças é um segmento do mercado, mas há muitos livros ilustrados para adultos. Então, é uma poderosa alegoria política em vermelho, preto e branco. Uma arte de colagem simples em que eu tenho um ser que porta uma bandeira. Nessa bandeira há um símbolo, que é um leão. A pessoa que porta essa bandeira com esse leão, ela se coloca em luta, com outras pessoas. Essa luta é reprimida pelos tanques, há disparos de armas, há presença de soldados. A pessoa que segurava a bandeira é prisioneira, colocada como prisioneira, e a bandeira fica tremulando ao alto e a gente pode ver o vermelho lá do leão. Há uma cerca, há uma tentativa de fuga, há uma colocação dessa pessoa como oprimida, mas a fuga é reprimida, de novo a pessoa é prisioneira, colocada num cárcere, e depois a gente vê o símbolo, que é o leão, e o símbolo deixa o lugar de símbolo e assume uma ação, se dirige a imagem do leão para as cercas da prisão, ameaça os guardas, que não sabem o que fazer diante daquele leão, coloca-se em auxílio do prisioneiro, carrega o prisioneiro nas costas. A repressão não tem validade, porque o leão foge correndo, e aquela bandeira que antes tinha um leão lá, agora ela está sem o leão, mas o leão está se dirigindo de volta a ela e chega para preencher o lugar, aquilo que assumiu
digamos, uma feição animal, volta a ser o símbolo, e agora esse símbolo, em que há um leão e um ex-prisioneiro, um lutador, ele está sendo portado numa bandeira por outras pessoas que se colocam num lugar de luta. E este é o álbum de Sara. O que a gente tem isso? A gente tem uma história contada com base numa imagem, simplesmente. Uma brincadeira que os artistas fazem é como essa aqui do caderno de animalista, né, em que a pessoa brinca com essa ideia de trazer para um álbum ilustrado referências a pinturas clássicas, modernas, né? Então ela traz isso como se fosse com animais. Então os retratos, né, das pessoas famosas são trazidos aqui como animais, né? Um mandril, que é aqui essa lição de dança aparecem flamingos. Então aqui a gente já está no terreno da fábula, né? Então a gente não está mais no terreno daquela pintura, que já era uma recontextualização, a gente está no terreno da fábula, uma pintura do Salvador Dalí, que tinha aqui uma pessoa famosa e tal, aparece como um leão, e assim por diante. A pintura lá do Goya, né, que tem a Maia vestida e a Maia desnuda, aparece aqui como uma pécora, né, uma ovelha, né, a ovelha vestida, a ovelha nua. Então, nesse caso aqui, o grito, né, aparece um macaco. Então, assim, a gente tem o diálogo, é um super álbum ilustrado, o propósito dele é literário, em que eu tenho o diálogo entre os clássicos da pintura e os modernos da pintura sendo trazidos para crianças, adultos e jovens, recriados. Então, assim, uma dimensão que a gente traz para os álbuns ilustrados é que estas pessoas que fazem essas imagens são deveras artistas plásticos, né? Alguns com maior celebridade, outro menos, com menos celebridade nessa condição de artista plástico, mas assim, eles estão colocando o seu talento, né, a serviço disso que a gente chama de álbuns ilustrados, né? Nessa mesma linha, que recebeu um prêmio em 2007 como o primeiro prêmio do livro infantil e juvenil em Bolonha, né? É o grande livro dos retratos com animais, né? Em que pinturas célebres são apresentadas como se fossem animais, como está na capa, a dama com arminho, né? Que isso são recriações dessas histórias que estavam nas pinturas, são recriadas aqui na forma desses retratos, e há uma história, né, da circunstância em que essa celebridade foi pintada, né? Pintores clássicos estão aqui, recriadas na forma de... né? Aqui a gente tem moça com brinco de pérola, né, na forma de uma ovelha. Né? Um dos mais interessantes que nós temos aqui é a lição de anatomia, né? Um quadro do Rembrandt, que costumeiramente os cursos de medicina usam animais para dissecação de cadáveres, e aqui aparecem, né, os sapos como doutores, ou as rãs como doutoras, né, dissecando um ser humano. Então, isso aqui, eu saí dessa esfera da contemplação da arte e entrei no universo da recriação, da reimaginação, e aqui há uma história que você pode pedir que aqueles que estão te acompanhando recontem. Então, essa é a ideia de quando eu lido com os álbuns ilustrados, eu saí dessa dimensão
digamos assim, um quadro desses já conta uma história, mas aquela história é, digamos assim, verossímil, há um realismo naquele quadro. Nesse aqui, eu estou nesse terreno do fantástico, no terreno do maravilhoso, que é o terreno próprio da literatura. Entrando no campo nacional, né? Mas é que são ao mesmo tempo internacionais essas pessoas, porque esses álbuns têm ganhado celebridade, têm sido impressos em outros países. Aqui eu tenho um livro, né? Vejam a dimensão desse livro, que se chama Bocejo, é do Renato Morricone, do Ilan Brenna, né? Então, essa história se baseia em personagens clássicos, né? Conhecidos ou não conhecidos, ou imaginados, mas que a gente já vê, com essa proposta de interação. É um livro de imagens chamado Bocejo, né? Nós somos apresentados aqui só ao nome, na sequência. Bom, esse aqui também está autografado para mim. Então, os autores, do Renato Morricone e Ilan Brenna, Bocejo, né? Uma informação a respeito dos autores que eu posso ler, né? Para quem está me ouvindo. Tudo isso faz parte do processo de leitura. Aqui, essa página dupla em negro faz parte do processo de leitura. E o que você vê aqui? E agora, o que eu vejo, veja que é um diálogo entre aqui, a página dupla, né? E a primeira, e eu já vejo essa imagem, né? Que é de uma árvore e um oco aqui, que parece, né? Essa atitude que eu vejo num dos primeiros seres humanos, que poderia ser uma Eva, num paraíso. Tenho aqui os outros elementos, a serpente, a proibição de comer do fruto, e assim por diante eu vou tendo, pela primeira vez eu tenho um ó, e assim eu sigo com esse diálogo, né? E não seguirei para que vocês possam também explorar o livro. Mas essa é a ideia. De cada uma dessas imagens é o que eu vejo, o que você vê, que história, quem está aqui, o que está acontecendo. São essas as perguntas que eu faço quando estou na exploração de um álbum ilustrado. Falando em Renato Morricone, há também esse que é o Dia da Festa, que ele se utiliza do mesmo artifício, que é lançar mão de pinturas célebres para criar essa história, né? Vejam, tudo isso faz parte do que você vê aqui, tá? Então eu pergunto, colho as respostas são válidas pelo que é. Então, e aqui o que você vê? Né? Então, mostro mais de perto, digo o título, o autor, aqui a página de créditos, aqui uma dedicatória, né? E aqui começa a história, né? Cuja predominância é essa pintura. Então eu tenho esse diálogo em que esse ser aparece, né? E aqui eu tenho um quadro clássico, né? E na sequência esse ser aparece diante de diversos quadros clássicos. Nesse momento a gente explora só a história que está contada nas imagens e assim segue. O que você vê aqui? Quem está nessa história? O que você vê? O que está acontecendo? Tem algum problema? Qual é a solução? E sigo perguntando e obtendo respostas e construindo uma primeira leitura de imagens, né? Como nessa do Dia da Festa do Renato Morricone. Apresento agora para vocês uma outra proposta de ilustração, que aí há um texto clássico, né? Aqui a predominância, digamos assim, anterior, no livro do Morricone, aqui, o que é a predominância? A predominância é das imagens, né? E a quantidade de texto em cada uma dessas imagens é mínima, né? Aqui, nesse quadro todo, eu tenho uma frase aqui eu tenho uma palavra, duas palavras, né? Aqui havia já o texto clássico do Júlio Verne, nessa edição da Pulo do Gato, que eles chamaram o Alexandre Camanho para ilustrar. Então, o que eu tenho? Aqui, o que eu olho
essa capa, esse nome, então é Frit Flak. As cores, a que essas cores remetem? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu vejo essas cores, né? Então, um livro, né, ele tem uma personalidade, então ele tem essas folhas de guarda, elas têm uma função que é de sustentação do livro, né? O livro fica em pé graças a essa guarda, mas ele também tem essa função de ir me apresentando a esse projeto que é Frit Flak, Frit Flak, Frit Flak. Então, assim, o desenho das letras, o fundo negro, tudo isso já me diz alguma coisa, e aqui já começa o diálogo da imagem, né, com algo que é borrado, como se fosse. E o Frit Flak, que é apresentado como letras assim um tanto assustadoras. E eu sigo com essa ideia do Frit Flak, Frit Flak, Frit Flak. E aqui sou apresentado, né, a outras imagens, né? O ilustrador nos traz aqui um convite para ouvir o som enquanto a gente lê. Frit é o vento que ruge desgovernado. Flak é a chuva que cai em torrentes. Esse vendaval ruidoso curva as árvores de toda a costa volsiniana e se lança contra as encostas das montanhas de Crima. No litoral, as rochas pontiagudas são corroídas incessantemente pelas ondas do vasto mar de Megalocrite. E aí eu serei apresentado simultaneamente ao texto e às imagens. Veja, a imagem me enuncia algo, o texto todo, né, sob um fundo negro vazado, imagens poderosíssimas, e aqui eu posso fazer todas as perguntas. E o que acontece aqui? Quem está aqui? O que você vê? O que você sente quando olha essas imagens? Né? Então, esse é um trabalho belíssimo do Alexandre Camanho, e eu sigo fazendo esse trabalho. Então, aqui eu estou apresentando algo em que havia um texto escrito anterior e depois foi feito esse trabalho. Mas veja que o trabalho do artista plástico, ele não é uma simples ilustração para dizer assim, a mesma coisa que está acontecendo com as palavras. Nesse livro do Fernando Vilela, chamado Caçada, né, eu tenho uma dimensão aqui, uma capa sobre um fundo vermelho, eu tenho o nome Caçada, e aqui, como se fosse alguma coisa rasgando, né, a palavra caçada, e à medida que eu abro aqui, eu vejo que essa dimensão de algo que corta, que atravessa o espaço, a página, vai se apresentando. Então, todos esses são elementos que são lidos quando eu faço essa leitura, chegando num ponto como esse, como se fosse algo que está rasgando aqui todo o cenário e, pela primeira vez, alguma palavra. Tá? Aqui, nessa imagem, é possível ver uma ponte, algo que voa, né? Então, e aqui se desenha pela primeira vez um caça, um avião de caça, um avião de guerra, e aí segue, eu continuo pensando, né, o que acontece nessa história, quem está nessa história, o que sucede nessa história. Aqui eu tenho um trabalho maravilhoso do Roger Mello nessa história que se chama Carvoeirinhos. Então, Carvoeirinhos é uma história, a gente já ouviu, eu já ouvi do Roger a maneira como ele concebeu. Então, assim, é uma história em torno dos meninos que trabalham no carvão, e aqui eu vou vendo essa contraste entre as cores, né, e a história que se apresenta. As cores em preto, aqui começa o marrom, que seria do barro que é feito, né, dos tijolos em torno do carvão, e aqui essa imagem das cores que vão sendo, né,
trabalhadas, né? Então aqui, cada lugar é muito significativo daquilo que está acontecendo, né? E aqui eu posso fazer uma leitura de cada imagem, né? E há um momento em que o livro explode numa chama de fogo, tá? É isso que eu tenho aqui nessa história, que eu não vou ler para vocês, mas assim, é só para saber qual é a exploração que a gente pode fazer de um álbum ilustrado. Seguindo aqui, eu quero apresentar para vocês esse álbum ilustrado, esse livro ilustrado, O Sol se Põe na Tinturaria Yamada, do Cláudio Fracata e da Raquel Matsushita. Então, como é a apresentação do álbum ilustrado? Eu apresento o livro, a sua imagem, a imagem externa desse livro, e eu começo, né, trazendo aqui, né, abrindo essa imagem e perguntando: o que você vê aqui? Então, há uma predominância de cores, então, ainda que não haja um objeto que eu vejo, há uma predominância de cores e eu posso dizer: a que essa cor te remete? Tá? Então, assim, se eu explorar esse livro, aqui, a capa, a contracapa, a folha de rosto, né, eu terei isso aqui na integridade, o que já configura, né, esse tanto, digamos assim, de nada nessa ilustração, esse tanto de vazio, para que nós coloquemos a nossa imaginação em jogo. Tá? E aqui segue o livro, né, que tem um texto maravilhoso, cheio de poesias, né, e eu vou olhando e eu vou perguntando: e o que você vê aqui? Quem está aqui? O que está acontecendo? O que você sente? E aí, daqui em diante. E aqui, o que você vê? Por vezes, as imagens não são nítidas. Então, o que eu vou olhando aqui? Qual é a sensação que eu tenho? E sigo explorando as imagens, sempre perguntando: o que você vê? O que você sente? É o mínimo que eu posso fazer. E há algo que se vê e há algo que se sente. Essas cores remetem a isso. Aqui eu quero apresentar a vocês um projeto do qual eu participo. Eu escrevi esse livro que chama Crônica de Dona Maria Quitéria dos Inhamuns. Mostrei para algumas pessoas, né, e obtive da artista Coca Torquato o privilégio de ela elaborar as aquarelas básicas que compõem esse livro. Ela compôs uma série de aquarelas. Essas aquarelas foram apropriadas pelo artista plástico Wagner Alves, né? E ao lado dessas aquarelas também foi incorporada um alfabeto baseado nos ferros de marcar gado, né, predominantes no Nordeste. Tá? Então aqui a gente teve esse diálogo que começou desde o começo. Então é um texto, é uma história em versos, um diálogo, né, uma tragédia sertaneja, né, em que essas imagens foram compondo, e aqui os três trabalhos, os quatro trabalhos convivem, que é o texto, a imagem dialogando com o texto, veja, não ilustrando, mas contando outra história. E aí eu posso olhar: o que você vê aqui? Quem é essa pessoa? O que ela está fazendo? Né? E aí a gente tem essa preciosidade que são as imagens dos ferros de marcar, né, criados pelo Virgílio Maia, especialmente para esse livro, que ganhou um prêmio nacional de design atribuído ao Wagner Alves. Então, assim, é um livro, também é um álbum, né, que eu posso explorar todas as dimensões, a dimensão de imagem e a dimensão de texto. E aí, quando a gente fala de ilustração, é como se ilustração fosse algo assim, é um desenho, é uma pintura que está ali. Mas assim, de verdade, os livros têm um design. Parte desse design já veio de muito tempo, parte está sendo criado e recriado, como é o caso desse livro que chama Clarice, do Roger Mello, com ilustrações de design do Felipe Cavalcante, né?
vencedor de um grande prêmio nacional. Veja assim a beleza que é esse livro, né? Que é a maneira como ele fez uma sobrecapa, né? Que é efetivamente, né? um objeto precioso que, para quem ama as artes gráficas, pode ser transformado num cartaz, esse cartaz colado na parede, né, de tão, né, vigorosa que é essa imagem de Clarice, né? Você pode ter essa visão ou esta visão, né? E aqui eu tenho um quadro mesmo de um artista plástico. E eu sou apresentado a esse livro, né, que tem um nome em coreano, né, tem tudo a ver com o mistério que se apresenta nessa história em que há um design em que as cores dialogam com o teor, a singeleza dessas cores, a apresentação. Né? Então, tudo isso vai dialogando nesse livro e eu posso explorar e encontrar uma coisa e outra, né, dessas imagens, casando texto e imagens desse livro. Tá? Uma outra experiência nascida desse trabalho aqui, a gente pode encontrar, por exemplo, nesse trabalho da editora Guariba, feita para um texto do Ariano Suassuna, que são Os Ferros do Cariri, uma heráldica sertaneja. Então, o Ariano Suassuna estuda, né, as marcas de gado como se fosse uma heráldica, um sinal medieval, né, da presença, dessa presença da cultura medieval. E a Guariba elaborou esse livro, né, maravilhoso, em que as marcas de gado servem como capitulares para a abertura dos parágrafos, né, desse livro criativo. Né? Então aqui eu tenho esses elementos gráficos conversando, dialogando com o texto no material do Ariano Suassuna. Né? E aqui, né, essas marcas, né, as marcas de gado que são, né, que ele usou. Né? Então foi com base nisso aqui que o Virgílio Maia criou as imagens para o meu livro Crônica de Dona Maria Quitéria dos Inhamuns, né? Que cada uma dessas marcas, ela tem uma história, ela compõe uma heráldica e há uma leitura. Aqui está escrito o nome de uma pessoa, uma família, uma fazenda, uma comarca. Há uma história escrita nessas marcas aqui, né, como elas são desenvolvidas. Então, é esse o propósito do nosso trabalho. Quando nós desenvolvemos a leitura, não é só uma leitura do texto, é também uma leitura das imagens, e cada livro se abre para mim e cada livro eu preciso lá olhar o que ele contém e me apropriar dessas imagens. Nós estamos aqui no curso de formação de mediadores de leitura, aprendendo a lidar com a leitura de textos e livros ilustrados.